Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Acompanhe a partir de agora a transmissão ao vivo da sessão ordinária aqui diretamente do plenário de Seu Cardoso. Na pauta de hoje, além de projetos que serão lidos e começarão a tramitar, destaque para o uso da tribuna popular e acadêmica. Este espaço é cedido pelos deputados para que pessoas que não exercem mandato da casa possam abordar vários assuntos de interesse da sociedade. O tema de hoje, melhorias na região de Nova Almeida, Balneário da Serra, na Grande Vitória. Acompanhe os trabalhos. Segunda sessão ordinária híbrida da 20ª legislatura. Bom dia a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Coronel Wellington a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito os presentes que coloquem em posição de respeito. Obrigado, presidente. Glória a Deus. Deixar para a comunidade capixaba um versículo contido em Romanos 6, 23, fala que o preço do pecado é a morte, mas o dom eterno e gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizado no site da ADES. Eu consulto se existe algum deputado ou deputada que deseja fazer pedido de 1 minuto de silêncio. Deputado Coronel Wellington, se deseja, e os nossos colegas que estão aí de forma virtual. Não havendo, eu quero fazer aqui nesse momento um pedido de 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Elvésio Quintão. Com profundo pesar que lamentamos o falecimento do senhor Elvésio Quintão, fundador do primeiro polo industrial da Glória. Ele foi também ex-presidente da Uniglória. Sua trajetória foi marcada pelo espírito empreendedor, dedicação ao comércio local e ao legado que seguirá vivo na história e no desenvolvimento daquela região. Manifestamos aí nossa solidariedade aos familiares e amigos e que Deus conforte os corações de todos. Para tanto, eu solicito agora a todos que coloquem posição de respeito para que possamos fazer 1 minuto de silêncio. Muito obrigado. Passaremos agora à primeira fase do expediente para simples despacho. Do item 1 ao 4, tratam-se de ofícios do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, encaminhando prestação de contas mensais e relatórios de atividades daquele tribunal. O despacho para esses itens é ciente à Comissão de Justiça. Os itens 5 e 6 são de projetos de parlamentares para os fins que especificam. O despacho para o item 5 é a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. O despacho para o item 6 é, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência. Item 7, emenda... Presidente, pela ordem. Pois não, deputado Mazinho dos Anjos. É só conferir com a assessoria, se eu não me engano, os relatórios mensais do Tribunal de Contas devem ser encaminhados para a Comissão de Finanças. Um minutinho só, por gentileza. Foi uma falha nossa aqui. A Comissão de Finanças do meu Mazinho, obrigado. Muito obrigado.
Só retificando aí. Item 7, emenda substitutiva 02/2026, da deputada Janete de Sá, ao projeto de lei número 121/2024, sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de focieira e demais itens de segurança para a condução responsável de cães e da outras providências. Junte-se ao projeto de lei 121/2024. Do item 8 ao 10, tratam-se de pareceres das comissões permanentes aos projetos que especificam. O despacho para esses itens tramite-se na forma regimental. Segunda fase do expediente, sujeito à deliberação. Do item 11 ao item 13, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovadas as indicações das senhoras e dos senhores deputados. Passaremos então agora à fase da ordem do dia. Do item 1 ao item 14, tratam-se de projetos em discussão especial em segunda sessão. O despacho para esses itens em discussão. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para a terceira sessão. Deputado Coronel Wellington, o convidado de Vossa Excelência já está presente? Ah, tá, ok, muito obrigado. Então, conforme aí previsto no parágrafo 1º do artigo 269 do Regimento Interno, o grande expediente da presente sessão será destinado ao uso da tribuna popular e tribuna acadêmica. Então, eu solicito aí a assessoria que faça entrar aí aqui no plenário o senhor Mauro César Pimenta e Santos. Cadê, coronel? Cadê o seu Mauro? Antes de passar aí a palavra para o senhor Mauro, eu vou transferir aqui a presidência para o nosso deputado coronel Wellington, já que o senhor Mauro foi uma pessoa indicada pelo coronel. Então a presidência está com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Deus abençoe a todos. Nós temos a imensa satisfação de estar hoje, com a graça de Deus, mais um dia de efetivo trabalho aqui na Assembleia Legislativa, contando com a presença, tanto aqui no plenário quanto de forma virtual, de quase todos os deputados que brilhantemente estão cumprindo seus mandatos na Assembleia Legislativa. Cumprimento todos os servidores da Assembleia Legislativa e a sociedade capixaba. Nós temos a imensa alegria de receber o senhor Mauro César Pimenta de Santos, artesão e presidente do bairro Reis Magos, em Nova Almeida, para falar sobre os desafios públicos estruturais na região de Nova Almeida, na Serra, Espírito Santo. Em especial, a importância da manutenção da ponte de madeira, das ruas, do contorno de Jacaraípe e término das obras da escola Virgínio Pereira, bem como as urgentes melhorias no atendimento da CESAM e EDP na região, em prol da qualidade de vida da população da Serra, Nova Almeida, dos turistas e de todos que, direta e indiretamente, são impactados por essas políticas públicas. Convido o senhor Mauro a se colocar em posição. Nós parabenizamos publicamente pela coragem, não de afrontar qualquer poder público ou instituição, mas de estar aqui hoje, deixando seus afazeres familiares, profissionais, para estar trazendo ao poder público, seja ao governador, vice-governador, aos secretários, aos prefeitos, em especial o prefeito da Serra, aos secretários que são das pastas de responsabilidade sobre o que ele vai falar, as instituições, CESAM, EDP, como ele vai tratar aqui, o DR, que faz a manutenção das duas pontes, tanto a Flodoal do Borges, quanto também a ponte antiga de madeira, que prestem bastante atenção. Ele não está aqui falando pessoalmente, uma ideia dele, uma crítica dele,
mas sim uma expectativa de toda a sociedade que ele representa enquanto líder comunitário, uma vez que eles pagam os seus impostos, deputado Denim, e eles têm direito de receber esses impostos de forma que a saúde seja prestada, a educação seja prestada, a segurança, a infraestruturas, melhorias, só isso, para todo mundo viver com qualidade de vida. Então, Mauro, seja bem-vindo aqui à Assembleia Legislativa, muito obrigado pela presença, volte quantas vezes forem necessárias, todas as indicações, todos os projetos, todas as cobranças que o balneário, nosso querido balneário de Nova Almeida precisar, nós temos o nosso mandato à disposição da comunidade do Espírito Santo, de Nova Almeida, Serra Espírito Santo. Por quê? Eu sou de Nova Almeida, nós temos um compromisso com o local e com as pessoas dali, e nós não podemos nos furtar, nos omitirmos de cobrar das instituições no momento adequado, e é responsabilidade deles atender a comunidade em todas as reivindicações da comunidade. O poder emana do povo, tem que ser exercido em nome do povo. Isso é um dispositivo constitucional que tem no nosso ordenamento jurídico. Então, nós concedemos a palavra para você por 15 minutos para você fazer as suas considerações e a sua apresentação. Pessoal aí da secretaria, por favor, eu acredito que ele deva ter organizado com vocês, aí fica de acordo para fazer as devidas publicações e fala. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, ao senhor Coronel Wellington, por ter dado essa oportunidade de hoje vir aqui e falar um pouco mais sobre a nossa comunidade e o que está precisando. Me chamo Mauro Pimenta, sou presidente do bairro Reis Magos, sou artesão, sou casado com a Stephanie, pai da Kathleen Ribeiro, do Benjamin e da Maria Flor. Tive 5 AVC, para quem não sabe, sou cego desse olho, tenho 40% desse. E, no mais, eu quero agora aqui externar algumas coisas que nós precisamos na comunidade. Primeiramente, eu quero falar sobre a infraestrutura pública em Nova Almeida. Melhorou, mas se nós prestarmos atenção, o que acontece? Esse novo contorno, ele vem com 3 pistas. Chega em Nova Almeida, fica um gargalo com uma pista. E essa pista está trazendo muito transtorno para os veículos mesmo, para os pedestres que não conseguem passar mais nas ruas. E o que a gente pede mais é faixas, sinais. Falaram que não podia colocar sinal porque ia atrasar o trânsito. Mas atrasado que do jeito que está, não tem como, né? Então, assim, esse gargalo, ele tem prejudicado muito todo o andamento de Nova Almeida. E lembrando que essa novo contorno, fizeram um novo contorno com excelente pista, mas só que está lá, não melhoraram a infraestrutura do asfalto dentro de Nova Almeida. Nova Almeida está cheio de buraco, toda semana peço para trocar as tampas, que é quebrada toda semana, caminhões pesados, o fluxo de veículos é muito grande. Então, assim, tem que haver uma melhora ali também. Porque não adianta nada fazer um contorno daquele, uma imensidão daquela e ainda está agarrado daquele jeito, né? Agora, quero passar um pouco também sobre a ponte de madeira de Nova Almeida. Nós sabemos que aquilo ali é um cartão postal. Mas do jeito que está, tem anos que está daquele jeito, está quebrado e não tem como mais, entendeu? Olha só, como é que você transita dessa forma numa ponte que é um cartão postal, olha o tanto de buraco, já tem pessoas, relatos de pessoas caindo nessa ponte, porque tem buracos muito grandes, como vocês vão ver aí nas imagens. Então, assim, nós estamos gritando por socorro. Já fui várias vezes, já pedi, a outras autoridades já tiveram lá também, mas parece que entra no ouvido e sai no outro. Isso aí está sem um áudio, mas é um relato de um morador e usuário da ponte. Como vocês vão ver aí, ó, não tem mais parapeito,
A ponte está cheia de buraco e não é falta de pedir, não é falta de reclamar. E como é que a gente vai fazer? Transitar dessa forma não tem como. Um cartão postal todo quebrado e inadequado. Então, assim, esse também a gente está gritando por socorro, porque da forma que está, não vai longe não essa ponte. Se vocês repararem mais à frente, eu vou fazer um vídeo de um buraco muito grande, onde que já há relatos de pessoas ter caído nesse buraco, num dos buracos aí, celulares, bolsa, quando cai aí já não tem mais jeito, cai na água, já era. Olha só o estado que está a nossa ponte. Olha aí. Então, assim, a gente pede encarecidamente para que olhe com carinho para Nova Almeida. Dessa forma não tem como. Sabe, é muito fácil lembrar só de Nova Almeida de 4 em 4 anos. É 4 em 4 anos só que lembro de Nova Almeida. Passou os 4 anos, já não tem mais nada. Esquece de Nova Almeida. Nova Almeida acaba ficando um bairro isolado. Outra coisa que eu quero mencionar aqui é essa questão que as ruas que fica impactado, que a população tem questão de saúde, escola, transporte, está trazendo uma insegurança muito grande, o trânsito, e no período chuvoso, devido ao alto fluxo de carro, muito buraco, não tem como transitar neste local. E assim, quantas vezes já saí 4 horas da manhã, olha só o estado dessa rua, e aí é caminho da Escola Valeriana. Esse entulho que eu estou apontando ali, é um entulho que já está ali há 2 anos. Isso é uma parte só do entulho. E mais para frente um pouquinho, eu não sei se vai ter a imagem, que esse entulho, ele está na divisa da Escola Julite, do posto de saúde e da creche Agnus. Lá tem animal morto, muito rato, e assim, a gente não é atendido. Então, eu queria ver com você, que é responsável pela limpeza, entendeu? Que é responsável pela limpeza, que poderia dar uma olhada para a gente. Essa filmagem que eles estão mostrando aí é a nossa escola Virgínio Pereira, que é obra do governo. Deputado Alexandre Chambinho, que está na frente desse aí. Eu não vim falar da pessoa, só citei o nome dele porque ele está à frente dessa obra. E olha só a obra como é que está. E nossos alunos na escola, como é que fica? Fica jogando alunos para outros lugares. E se repararmos, não precisa ser engenheiro, que essa obra está toda torta, toda mal feita e está parada. Está tendo acúmulo de mosquito, mato alto, tudo abandonado. Isso lembrando que isso é um dinheiro público. Sabe, o dinheiro público, quando não é bem usado, ele acaba acontecendo isso aí, ó. Então, assim, e esse é dentro do nosso bairro Reis Magos. Então, assim, quero pedir carecidamente a vocês que estão aqui me ouvindo, que possam entrar aí, ó, para ver se soluciona esse problema. Tem muitos alunos que estudam em outros lugares e a gente não tem o que fazer, porque falar a realidade, nós somos pequenos diante desses problemas. E eu encarecidamente quero pedir ao nosso deputado aí, Coronel Wellington, que o senhor nos ajude, porque da forma que está a gente não pode ficar. Fizeram uma promessa muito grande que essa escola vai ajudar bastante pessoa, mas nem do papel saiu. Porque da forma que está construída lá também, eu não tenho coragem de deixar meu filho estudar. Uma parede toda torta, tudo caindo já, sem terminar a construção. E agora, mais uma vez eu quero pedir, essa escola vai estar na principal da Milton David, quero pedir que reforçam também as sinalizações, não só no meu bairro, porque o fluxo está muito grande. E nós temos
crianças indo para a escola sem uma sinalização devida. Como que você tem a coragem de deixar seu filho ir para a escola sozinha, onde está um trânsito bagunçado, sem sinalização? E é isso. Eu quero também falar, novamente, quero voltar sobre o retorno ali, ó, o contorno de Jacaraípe. É assim, aquela curva chegando em Nova Almeida, novo contorno. Que curva perigosa. Novamente, volto a falar para o senhor, a gente não precisa ser engenheiro para ver. Quem é motorista, só de passar ali vai ver. E espaço tem. Agora, pergunto ao senhor, por que não fizeram uma curva mais suave? Não, é muito sinuosa, perigosa, e demora, vai começar a chegar os problemas ali. Então, antes que aconteça, eu queria ver com o senhor se tem como o senhor intervir. Porque quando começaram a construir esse contorno, eu cheguei até as pessoas que era para fazer, certo, não me deram ouvido. Não me deram ouvido, falaram, vou fazer, e o problema está aí. Não quiseram enxergar. Quando fazem vídeo batendo na gestão ou falando algo, aí eles vão lá e fazem um paliativo. Tem a Avenida Serrana, que é do governo, que é saindo do novo contorno, que era um antigo lixão em Nova Almeida. Tiraram o lixão para o carro passar. Mas uma rua que não está calçada, quando chove vira uma lagoa, porque lá é um barro vermelho, então ela não absorve a água. Temos a rua Itabira, que é adjacente a essa rua Avenida Serrana, que também, com muito custo, foram lá passar a máquina. Mas está escuro, muito escuro, não tem como transitar ali à noite. E quando chove tem esse transtorno. Então eu quero pedir encarecidamente aos poderes que cuidem mais de Nova Almeida. Nós estamos precisando disso. Não estou aqui para citar nomes, estou aqui só para relatar a nossa necessidade. Tá joia? E agora eu quero passar para outra pauta aqui, que é sobre a Cesan. Brincadeira, Cesan. Uma pouca vergonha, desculpa falar dessa forma, é uma pouca vergonha. Demora a resolver o problema, quando resolve, deixa o buraco aberto, demora tanto para tampar o buraco, e depois que tampa, dias, ele afunda de novo. Não tem uma compactação, do buraco para asfaltar. É um serviço que é prestado mal feito. Então eu queria pedir a Cesan que melhore o nosso serviço dentro de Nova Almeida, não só em Nova Almeida, em toda a serra, que todo lugar que vai na serra tem buraco. Cesan, se eu não pagar a conta, você vai lá e corta, né? Mas agora, quando eu peço, ou alguém pede, a gente não é respondido. Mesma forma a EDP. A Excelsa. Excelsa também só deixa a desejar. Não tem o que falar bom da Excelsa. A Excelsa é o seguinte, ela não atende seu pedido, tem galhos no meio do fio, levando risco a toda a população, e não vai. Então, eu quero pedir a vocês que nos ajude a cobrar mais da Excelsa. E para finalizar aqui, eu quero deixar bem claro que eu vou sofrer represálias na minha comunidade, pela gestão. Vão me abandonar, vão deixar Nova Almeida, principalmente o bairro Reis Magos de lado. Não vai atender, pelo fato de ter vindo aqui. Mas não tem problema não. Se lá fecha as portas, muito obrigado por abrir a porta aqui, viu? Agradeço muito ao senhor. No demais, muito obrigado, viu? Senhor Mauro, nós que agradecemos a atenção do senhor, a disponibilidade de vir aqui, falar dos problemas. O senhor não atingiu pessoalmente nenhuma autoridade, o senhor está falando de forma íntegra, com respeito, cobrando as melhorias para a comunidade na qual você representa. Se nós estamos num país
em que é uma república federativa, a democracia tem que imperar, e você não puder vir aqui na casa do povo e falar das suas necessidades, quem vai fazer isso por você, já que o poder público não está olhando? Então você não tem que sofrer nenhuma represália, não. E toda e qualquer represália que você for sofrer ou que alguém fazer com você, você, por favor, nos comunique. Nós estamos aqui para dar voz à comunidade. Nós somos apenas servidores. O governador é um servidor, o presidente é um servidor, deputado estadual, federal, senador, vereador, prefeito, são todos servidores. Os secretários são servidores, então os secretários do município, do estado, os ministros são todos servidores. Então a essência da palavra servidor é para servir e não para ser servido. Então, em momento nenhum nós temos que desrespeitar o cidadão, que é quem paga, através do imposto, o salário de todos os servidores. Cargo eletivo, concursado, nomeado, cargo de confiança. Então, você não está desrespeitando ninguém, você está dentro do seu legítimo direito, representante do bairro, e toda e qualquer reivindicação, cobrança, melhoria, você pode nos passar, eu tenho certeza que todos os outros 29 deputados, eles têm o mesmo posicionamento, né? E é muito importante... Questão de ordem, presidente. É muito importante que você venha aqui esclarecer, explanar, cobrar, e nós aqui dando voz à sua comunidade de Nova Oeiras. Com a palavra, o deputado Chambinho. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Quero aqui cumprimentar e parabenizar o senhor Mauro pela fala, mas esclarecer ele, no momento em que ele cita o meu nome, sobre a Escola Virgínio Pereira. Infelizmente, nós estamos com um problema nessa obra. Essa obra foi abandonada pela empresa que estava executando a obra. A obra não é problema de pagamento, não é problema nenhum por ordem financeira, porque a gente vem acompanhando através da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa a execução de todas as obras do Estado e especialmente da obra da Escola Virgínio Pereira. Então nós tivemos um problema contratual, que a empresa infelizmente abandonou a obra, inclusive informações que a gente tem que a empresa abriu falência, e infelizmente nós não temos uma segunda colocada na licitação que ela possa assumir esse contrato e finalizar a obra. Então o DR está preparando uma nova licitação para fazer uma nova licitação da obra da nova Escola Virgínio Pereira. Infelizmente, são questões burocráticas que atrapalham a execução de obras no poder público. Tendo em vista, nós tivemos aí diversas obras paralisadas no estado, nos municípios, devido a essas questões burocráticas e também administrativas de ordem privada das empresas que executam as obras dentro do poder público. E também destacar para o senhor Mauro que assim, o bairro, a região de Nova Almeida é uma região assistida pelo poder público. Quem dera que se a gente pudesse, dentro de um mandato de 4 anos, realizar todas as obras que a gente deseja na região de Nova Almeida, na Serra, em todo o estado do Espírito Santo. Mas Nova Almeida tem avançado muito nos últimos anos. Exemplo disso é a nova Praça dos Pescadores, Campo Bom de Bola, investimento de reforma das escolas municipais de Nova Almeida também. Enfim, a obra do contorno de Jacaraípe e Nova Almeida, uma obra estruturante, uma obra importante para o desenvolvimento, o crescimento daquela região e principalmente de Nova Almeida. E vale destacar, Coronel Wellington e Mauro, presidente da Associação de Moradores dos Reis Magos, que a obra não para por aí. Nós já temos licitado a segunda etapa dessa obra, que está em fase de licença ambiental, que é o contorno de Praia Grande, chegando até a Ponte do Piraquiaçu, lá em Nova Almeida. Infelizmente, como eu falei, o poder público não consegue realizar tudo de uma vez e nós estamos fazendo por etapa. Mas a obra que a gente
inclusive faz uma nova ponte para Nova Almeida, ligando Nova Almeida a Praia Grande, fazendo o contorno de Praia Grande, chegando até a ponte do Piraquiaçu. É uma obra que é uma realidade, uma obra que está licitada, tem recurso para execução, tem empresa ganhadora, mas agora está na fase de licenciamento ambiental. Após o licenciamento ambiental, a gente vai estar dando ordem de serviço para que essa obra seja executada. Enfim, a gente está aqui para ouvir, para debater. Como o Coronel Wellington falou, nós somos servidores do povo, nós estamos aqui para ouvir, dialogar, para que a gente possa levar cada vez mais melhorias para a população capixaba, especialmente para Nova Almeida. Temos a questão da Ponte Velha, que existe um debate hoje entre o município de Fundão e o município da Serra, e também o governo do estado, porque como é uma ponte que liga os dois municípios, precisa ter o diálogo dos dois municípios para fazer a reforma, e esse diálogo está acontecendo com o prefeito Eleazar. E também a ponte de concreto, a ponte Clodoaldo, se não me engano é Clodoaldo Borges Miguel, ela é uma obra que também está prevista para ser executada pelo DR na manutenção que está sendo feita na S010, que você já vê um recapeamento todinho de Nova Almeida até Praia Grande, a empresa já executando a obra, inclusive trocando o pavimento na região de praia, na região de Praia Grande. Está sendo trocado todo o pavimento, saindo de asfalto, virando pavieste, para poder dar um teor bucólico, um teor de praia, até mesmo pensando na obra do contorno de Jacaraí, na continuidade do contorno de Jacaraí Nova Almeida, onde você vai ligar Nova Almeida, Nova Almeida até a ponte do Piraquiaçu, nessa região. Uma obra importante, uma obra estruturante, uma obra para desenvolvimento de Nova Almeida, da região de Praia Grande, e que também vai se desenvolver muito nos próximos anos com o porto da Imetame, que a gente tem uma previsão de investimento muito grande nessa região do setor empresarial. Mas quero aqui parabenizar o senhor Mauro pela sua fala. Nós estamos aqui na Assembleia para ouvir, para ser cobrado e para cobrar o poder público, o governo do estado, o governador, nosso vice-governador, Ricardo Ferraz também, para que a gente possa executar as obras de anseio da população capixaba. Infelizmente, como expliquei, essa obra da Escola Virgínio Pereira, nós estamos com problemas burocráticos da ordem da empresa que estava executando a obra, mas já estamos buscando a solução junto ao DR para que a gente possa retomar a obra lá da nova Escola Virgínio Pereira. E vale destacar que nós conseguimos levar aí nos últimos meses uma base do SAMU para Nova Almeida. Nova Almeida que ficava desassistido nessa área da saúde. Era um sonho da comunidade de Nova Almeida de ter uma ambulância para atender, por conta da distância de Nova Almeida até a UPA de Jacaraípe e até mesmo aos hospitais Jaime, Dório Silva. Então nós conseguimos instalar aí nos últimos meses uma base do SAMU, uma ambulância para atender a comunidade de Nova Almeida. Parabéns, Mauro, estou à disposição, e parabéns, Coronel Wellington. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigado, Chambinho, pela participação. Obviamente, esclarecendo algumas informações em nome do Estado, em nome da Prefeitura, apesar de que nós, da Assembleia Legislativa, não temos essa competência, né? Não, em nome do meu mandato e da Comissão de Infraestrutura da Assembleia. Isso aí. Não, beleza, obrigado. É muito importante nós estarmos antenados a tudo que está acontecendo, né? Todas essas informações que ele passou aqui, Chambinho, senhores e senhoras deputadas, a comunidade de Capixaba, são objetos de cobrança, inclusive nossa, né? Isso mesmo. Isso aí. O mandato tem que ser um mandato participativo. E quando nós já viemos aqui falar do contorno, inclusive nós publicamos um vídeo falando do contorno, que ficou muito bom, a obra é extraordinária. Só que a continuidade dela, ela tem que ser feita de forma emergencial. E uma alternativa precisa ser apresentada. Porque hoje todo o trânsito que vem, tanto da S010 quanto desse novo contorno, ele está desaguando dentro do bairro em Nova Almeida, está passando pelo trevo ali da ponte, está dando congestionamentos de a pessoa ficar 40 minutos para percorrer um trecho de 200 metros.
Então é um absurdo o que está acontecendo. E tem essa rodovia que virou um lixão, em que agora no final do ano foram lá com as máquinas, limparam, mas é necessário que seja pavimentado para ser uma via alternativa. Assim como a ponte, que nós já falamos aqui por 2, 3 vezes, a questão não é falar do problema, né? A questão é o poder público vai atender, beleza, só que tem que atender rápido. Quando o cidadão tem que pagar o imposto, ele tem que pagar o imposto e acabou, tem que ser naquela data ali. Por que o poder público vai falar, vou atender, e às vezes não atende, né? E fica demorando? Nós entendemos por um tempo. Então, essa questão de infraestrutura, falta d'água, muitas das vezes a queda de energia, a má qualidade da energia, ela faz parte de um contexto em que nós precisamos de alavancar o turismo ali na região, e as pessoas se sentem prejudicadas. Essa situação da Escola Virgínio Pereira, eu estudei na Escola Virgínio Pereira, e isso em 1970, né? Olha quantos anos tem isso. Então, assim, eu conheço o que estava acontecendo. Inclusive, está aí uma construção em frente à Escola Virgínio Pereira, que era uma praça. Não sei como que o poder público, a prefeitura, deixou construir um prédio em um lugar que era uma praça. Historicamente, tem 50 anos pelo menos, a não ser que antes disso alguém era dono, né? Então, aí mudaram, precisava de mudar o local da Escola Virgínio Pereira, mudaram para um local, inclusive, perto de onde que eu sempre morei, eu tenho casa lá e tudo, e essa obra é uma obra importantíssima para a região e não pode ficar parada, porque tem a necessidade dos alunos daquela região, da Grande Nova Almeida, estarem estudando ali. Então, é preciso que o investimento, sim, o Estado, ele obviamente fez o processo licitatório, contratou a empresa, mas que ele não pode ficar deixando para amanhã. Até quando vai ficar aquela escola? Vai ficar se deteriorando, né? E a questão da CESAM, a questão da EDP, semana posterior do Carnaval, nós vamos lá, junto com os representantes da EDP, para ver algumas demandas que já foram solicitadas. E você falou um negócio, tanto o Xambim quanto você, Mauro, falou um negócio sobre a Praça dos Pescadores. Ficou muito bacana. A reclamação que nós temos, que é recorrente ali, é que retiraram algumas árvores que existiam, então hoje não tem onde os aposentados, até os próprios pescadores, sentar lá e ficar numa sombra. E mais, eles estão pensando na praça, estão pensando no lazer, mas nós estamos pensando nos pescadores. Então é preciso que quando avançar para fazer a próxima etapa de reforma da Praça dos Pescadores, que os pescadores sejam representados. O poder público está só empurrando os pescadores para o final, deixando ele a segundo plano, mas que os decks de atracamento aos barcos, eles precisam ser organizados. A peixaria precisa ser reformada e dar qualidade de vida à prestação de serviço dos pescadores, que a colônia de pesca de Nova Almeida é uma colônia antiguíssima. E eles sustentam, através das atividades da pesca, o comércio da região, historicamente isso aí. Então, eles ganham o dinheiro do peixe, eles compram nos comércios, eles pagam energia, eles pagam a água, eles fazem a ampliação de suas residências, eles compram os lotes, eles fazem das suas economias os gastos diversos nos comércios, nas lojas, comprando diversos material eletroeletrônico. Então, eles têm direito, porque eles são numerosos e eles mantêm a subsistência e o comércio ali na entre-safra, no período em que não tem turismo ali, e eles contribuem muito, não só os servidores públicos, o comércio em geral, mas com a atividade deles, contribuem muito para a economia local. Assim como também uma obra importante que nós cobramos aqui, inclusive, deputado Xambinho, nós solicitamos aqui que dentro do planejamento de um empréstimo que o governo está se propondo a fazer, passou aqui na Assembleia Legislativa, foi autorizado ao governo pegar esse empréstimo junto ao Banco Mundial, mas que nós incluímos nessa autorização de empréstimo a obrigatoriedade do Estado fazer o enroncamento e desassoreamento da foz do Rio Reis Magos, porque nós temos essa colônia de pesca, os pescadores têm que sair, obviamente têm que entrar com seus produtos, só que eles têm que esperar a maré cheia. Hoje, até com a maré cheia, eles estão tendo dificuldade de entrar e sair.
Nós já temos aí a incidência de diversas embarcações de outros estados que estão vindo na costa capixaba fazer a pesca predatória de uma forma que eles vêm numa arredada só, eles recolhem 50 toneladas de peixe. Eu tive um testemunho de um pescador aqui da colônia da Praia do Soar que falou que em uma arredada eles conseguem pegar mais peixe do que ele vai pescar a vida toda na pesca artesanal. Então nós temos que dar condições para esses pescadores tanto desempenhar a atividade deles, também quanto quem quer fazer daquele local um local de lazer, com seus barcos, lanchas, etc., possam também usufruir. E que esse pavimento que nós estamos falando, né, tanto de Nova Almeida quanto Praia Grande, ele precisa de ser corrigido, até mesmo a implantação dos blocos intertravados que está sendo implantado na Praia Grande. O asfalto era de baixa qualidade. Os blocos intertravados são muito melhores e ecologicamente indicados. Então, eles estão deixando diversos buracos, principalmente nas tampas dos bueiros. E eu passei lá pessoalmente, não foi ninguém que me falou. Então, eles precisam de corrigir essa situação, senão a emenda vai ficar pior do que o soneto. Eles vão querer fazer um beija-flor, vai acabar fazendo um morcego. Aí vai ter que colocar um asfalto por cima daquele bloco intertravado. Então vão ser 2 custos em uma única obra. E que uma obra importante que foi adotada lá, um avanço significativo, foi a implantação do SAMU lá na região, que o deputado Chambinho falou. No entanto, o SAMU é só para urgência, emergência e levar as pessoas. A orientação deles é dessa forma. Mas que as pessoas que passam mal, atenção básica, eles têm que escolher o horário que eles passam mal. No final de semana prolongado, no Natal, Ano Novo e feriado de maneira geral, as comunidades ali da região tinham grande dificuldade, porque tinham que sair dali e ir lá para Carapina ou Jacaraípe, para buscar um atendimento. Então, esse horário era só de segunda a sexta-feira no horário do expediente. E agora o SAMU está atendendo, mas não são todas as demandas que eles atendem, eles têm que recorrer, às vezes, a veículos particulares ou até mesmo atendimento médico particular. Eu concedo aí a palavra só para você responder e fazer suas considerações finais. Sim, inclusive, queria também, que o senhor já falou aí, para que vocês olhassem pela questão do deck, que os barcos, eles têm que se atracar de um jeito, eles ficam improvisando para se atracar, sofrem danos. Por quê? Porque não tem um local para atracar. E se tivesse um pier bonitinho, uma passarela, vai virar um ponto turístico e vai resolver o problema dos barcos que estão atracando. Então, assim, Nova Almeida grita para socorro. Tá joia? No mais, quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a você, Mauro. Leve a comunidade de Nova Almeida um grande abraço e tenha certeza que nós estamos sempre atentos e à disposição. Não só eu, como você viu aí, o deputado Chambinho, todos os senhores e senhoras deputados aqui da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente. Muito obrigado, Mauro, pela sua presença aí, parabenizo pelas suas reivindicações. O coronel Wellington já tem defendido bastante a situação de Nova Almeida, aqui, afinal de contas, ele é nascido naquela região, criado naquela região, tem casa ali e tem feito uma cobrança muito grande com relação às melhorias para a população daquela importante região ali do município da Serra. Eu quero agradecer a todos os deputados que estiveram aqui de forma presencial, também os que estiveram aqui conosco de forma virtual. Agradecer aos servidores da casa e também a você que nos acompanha pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, será ordinária, presencial, segunda-feira, dia 9/2/2026, às 15 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer, ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Amém.
encerrada neste momento pelo deputado delegado Danilo Baiense, a sessão ordinária desta quarta-feira aqui no plenário Dirceu Cardoso. Assunto bastante discutido, a necessidade de melhorias no balneário de Nova Almeida, na Serra, cidade localizada aqui na Grande Vitória. O convidado, o líder comunitário Mauro César Pimenta. Ele falou sobre várias obras e serviços que precisam ser realizadas naquela região. Entre os projetos que começam a tramitar, com projetos lidos hoje aqui e despachados para análise nas comissões permanentes, um deles de autoria do deputado Deninho Silva. Ele propõe que seja instituído no Estado um programa estadual de proteção aos cães comunitários. E Deninho propõe também que, caso a medida se torne lei, ela seja denominada Lei Cão-Orelha. Isso aí em memória àquele cachorro que foi espancado até a morte em Santa Catarina, em Florianópolis, na capital, um caso que comoveu todo o país. Continue ligado na programação da TV Alice. Eu lembro a você que tudo o que acontece aqui no Parlamento, você acompanha também em nosso portal na internet e nas redes sociais.